Seja bem-vindo ao canal Investidor Cético. Neste vídeo nós vamos falar sobre a Energias do Brasil, ou EDP Brasil, que recentemente anunciou que vai fazer um fechamento de capital. E este é um vídeo de análise de ações, mas vai ser um vídeo um pouco diferente, porque não se pode falar em compra de uma ação de uma empresa que anunciou recentemente que vai fechar seu capital na bolsa. Então esse é um vídeo mais para comentar sobre o que aconteceu, o que vai acontecer e que tipo de atitude, de conduta deve ser tomada por aquele investidor que tem ações da EDP Brasil e que não são poucos. Mas vamos lá logo após a vinheta. No dia 2 de março de 2023, uma quinta-feira, a EDP Energias de Portugal, que é acionista majoritária da EDP Brasil, anunciou uma oferta pública de aquisições, ou seja, anunciou a sua intenção e apresentou um plano para fechar o capital da empresa aqui no Brasil. E isso levou os preços das ações a um comportamento aí bastante interessante, tá? Então tivemos uma alta significativa no dia em que foi feito esse anúncio, porque as condições oferecidas para essa oferta pública de aquisição são condições muito interessantes, como a gente vai ver aqui ao longo do vídeo, tá? Então, só para dar aquele contexto geral, né? Então, a EDP Brasil é uma empresa do setor de energia, é uma empresa que tem uma controladora que está fora do Brasil e ela é uma empresa, assim, muito popular entre os investidores individuais, então estima-se aí que deve ter alguma coisa na faixa de 270, 280 mil investidores pessoa física, o que é muito para os padrões brasileiros, é relevante. Então, é uma empresa que tem bastante gente comum ali, né? E esses investidores comuns, investidores individuais, às vezes são investidores menos experientes, não estão muito familiarizados com esses eventos corporativos, né? Um fechamento de capital, alguma coisa, às vezes ficam um pouco angustiados, sem saber o que fazer. Então, sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Antes só, então, falando aqui do evento, tá? Então, o que aconteceu? Né? Quando foi feito o anúncio aconteceu no dia 2, tá? Então dia 2 de março. No dia 1º de março, a ação da EDP Brasil fechou em R$ 19,63 e no dia seguinte, já tinha sido anunciado antes da abertura do mercado, abriu com um gap gigantesco aí, né? Já para lá dos 20 e tantos reais ali, quer dizer, então tivemos aqui um comportamento aqui bem interessante, como pode ser visto no gráfico, aqui a gente está vendo o gráfico diário, né? Então a gente vê o tamanho do gap aqui que apareceu, né? Que aconteceu, ela foi ali para lá dos 20 e poucos ali, né? E isso pelo seguinte, porque a EDP, a Energias de Portugal, a controladora, anunciou no seu plano a intenção de recomprar as ações a R$ 24. Então é um preço bastante interessante e se a gente for considerar o valor do fechamento no dia anterior ao anúncio e esse valor da recompra, nós estamos falando aí de um intervalo, aí de um spread de mais de 22%. Então é uma coisa significativa. Quer dizer, a controladora está oferecendo um prêmio, está oferecendo um ágio, ofereceu, na verdade, mais de 22%, para ser mais específico aqui, 22,26% acima do valor de fechamento das ações no dia imediatamente anterior ao anúncio. Então, bastante interessante, é uma oferta que eu diria até bastante generosa, considerando aqui todos os fatores. E aí, né, vamos dar aquela olhadinha básica na empresa, tudo bem que é uma olhada assim, vamos olhar por olhar, né, porque não dá para fazer aquela análise aqui como eu faço habitualmente no canal, para bater o martelo e falar assim, olha, é compra ou não é compra. Então, é muito difícil justificar a compra de uma ação neste momento, quando já está aqui marcado, já está
sabido, conhecido que ela vai fechar o capital em breve. Eventualmente pode fazer sentido, mas nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Mas vamos lá, seguindo aqui, né? Então a gente viu aqui o gráfico diário, como que ficou, né? Então esse grande gap, essa grande abertura, ela já vinha de uma performance bastante interessante. Aqui a gente vê no gráfico semanal, ela estava numa tendência de alta claríssima, né? Uma tendência de alta assim muito bem desenhada. E o que é mais interessante é que o valor anunciado da compra, ele está acima do preço máximo da ação, ele está acima da máxima da ação, o que significa que até mesmo aquele investidor que, vamos dizer assim, comprou na máxima anterior, né? A máxima anterior, só para a gente saber aqui, ela aconteceu ali mais ou menos pela metade de 2022, né? Ela chegou quase a 23. Então até aquele sujeito assim que colocou a cereja do bolo ali, que comprou no topo do topo do topo, supostamente vai ter uma chance de sair ainda com um lucrinho, porque a controladora Energias de Portugal está oferecendo um valor acima do valor da máxima histórica da ação. E em termos de, né, falando um pouco aqui da empresa, tá? A composição acionária dela, ela tem 56% do seu capital ligado ao grupo EDP, tá? Então são empresas EDP Internacional, EDP-IS, mas tudo isso acaba sendo constituinte ali daquele grupo conglomerado da EDP. Então a gente pode dizer que 56% da Energias do Brasil, EDP da Brasil, está nas mãos da EDP de Portugal, né, Energias de Portugal. Uma pequena fração está em tesouraria e ela tem uma parcela significativa, 41,4%, que está na B3. Então é free float. Tem bastante gente, de fato, tem bastante investidor e a empresa então está aí querendo fechar, né, sair do mercado. Já vamos discutir então aqui os porquês, né? Por que uma empresa vai querer fazer isso? Estamos falando de uma empresa que é uma empresa de tamanho razoável, vamos dizer assim, ela já não é mais uma small cap, né? Quer dizer, já tem um valor acima de 12 bi em capitalização de mercado. Então a gente pode dizer assim que ela é uma pequena dentro das grandes. Quanto aos múltiplos de valor dela, ela tem múltiplos interessantes, tá? Então o índice preço-lucro de 10,66, um EV/EBITDA, né? Enterprise Value de 4,43, um preço por valor patrimonial da ação de 1,21. Então ela é uma empresa que ela tem uma certa divergência, né? Quer dizer, pelo PL, ela não é tão barata, tá? Ela não está tão barata. O EV/EBITDA já dá um retrato um pouco melhor. Mas de qualquer forma é uma empresa razoável. O ROI, retorno sobre o patrimônio líquido, podia ser melhor, 10,20. Lá na carteira do investidor, que é a research que eu trabalho, inclusive fica o convite aí para você conhecer a carteira do investidor. Vai ter aí em algum lugar ou um link ou um QR Code para você conhecer nossas carteiras, mas enfim, lá a gente costuma trabalhar com um ROI acima de 20, é a nossa preferência acima de 20. É o que a gente considera como nota 10. Aqui está saindo um 5,5 aqui, né? Podia estar melhor, tudo bem, vai. Mas ainda assim é melhor do que zero, melhor do que nada. Aqui que vem a grande atratividade para esses 270, 280 mil investidores que investiam na empresa. Dividendos, enxergavam ela como uma boa pagadora de dividendos, como é de costume com empresas de infraestrutura, né? Empresas de eletricidade, utilities em geral. Então, um dividend yield bastante alto, de 11,05, respeitável. Uma distribuição de dividendos, eu não vou dizer assim super regular, né? Quer dizer, distribui todo ano, tá? Mas o ideal é que você tenha aquela distribuição meio constante e crescente, né? Fazendo uma curva suave para cima, que é mais ou menos, né? Dá uma caída, assim, depois sobe de novo. Podia ser melhor também, tá? Mas enfim, não é ruim, né? Em termos de endividamento, também ela não é uma nota 10, definitivamente, tá? A dívida bruta sobre patrimônio líquido, de novo, lá na carteira do investidor a gente costuma considerar como nota de corte 100. Ela está um pouco acima desse 100 aí, tá? Nós queremos abaixo de 100. E a liquidez corrente, 1,1, tá bom, mas não tá ótimo.
tá? Tem coisa melhor que isso por aí, né? Então, esses são aqui os indicadores fundamentalistas da empresa, então a gente pode dizer que é uma empresa razoável, não é uma empresa brilhante, certamente ela vai fazer falta na Bolsa de Valores, né, na B3, nós estamos falando de uma empresa aí de uma certa qualidade, tá? Mas, assim, ela não é definitivamente insubstituível. Tem outras aí que são melhores, tá? E aí que vem o ponto, né? Vamos falar então aqui. Por que do fechamento de capital? Então, quando a gente vê, por exemplo, as declarações da empresa, declarações da controladora, vem aquela história assim, porque estamos aí fazendo processos de otimização. E um argumento interessante que surgiu em algum momento é dizer assim, porque isso é uma amostra do comprometimento da Energias de Portugal com o Brasil, porque estamos investindo no Brasil de fato, tá? Se eles estão trazendo dinheiro de fora para comprar a parcela que está com investidores daqui, eles estão trazendo dinheiro, estão trazendo bastante dinheiro, considerando que a oferta foi boa. Então, nesse aspecto, pode ser um pouco de forçação de barra, um pouco de relações públicas demais, mas é um argumento que merece ser pelo menos considerado. Mas o ponto é o seguinte, uma empresa que tem controle estrangeiro, para ela sempre é um problema, e eu não estou falando dessa em particular, mas de qualquer uma, sempre é um problema você ter capital aberto em múltiplas bolsas. Porque ter capital aberto é muito interessante, dá status, abre a possibilidade de você captar recursos de outras formas, mas tem custo e tem encheção de saco. Tá? Então, ser uma empresa de capital aberto, né, uma SA de capital aberto, não é uma coisa fácil. Você tem uma série de requerimentos, você tem requerimentos de governança legais com as autoridades, com a bolsa, com um monte de coisa. Tem custos, os custos não são baixos. Então, quando a gente pega um grupo estrangeiro, um conglomerado estrangeiro, muitas vezes esse conglomerado ele já tem capital aberto na sua sede, tá? E essa sede, às vezes, pode ser em mercados muito desenvolvidos, pode ser nos Estados Unidos, em algum país da Europa, pode ser no Japão, pode ser na Austrália, quer dizer, mercados que são mais desenvolvidos que o Brasil, e fica uma coisa, às vezes, estranha e um pouco difícil de justificar internamente do ponto de vista de gestão da empresa, que ela tenha capital aberto em várias bolsas, ou em mais de uma bolsa, sendo que uma das bolsas, que no caso é a Bolsa Brasileira, é uma bolsa pequena para os padrões mundiais, ela não é tão pequena em volume negociado, mas ela é pequena em quantidade de empresas, e com uma base de investidores pequena, porque quando uma empresa abre o capital, ela quer ter acesso a um mar de investidores, a um mar de recursos. E o mar aqui no Brasil é um mar meio pequenininho, tá? E isso para a gente, né, sem esquecer que aqui no Brasil as empresas de capital aberto competem com as nossas taxas de juros historicamente pornográficas. Então, considerando que a controladora já tem capital aberto em outro lugar, de fato, assim, se colocando na posição de gestor da empresa, pode ser um pouco difícil de justificar. Por que ter capital aberto em mais de um lugar, sendo que esse segundo lugar talvez nem seja tão bom assim, né? Comparado com o outro. Mas enfim. E vendo do ponto de vista do investidor, tá? Então, eu acho muito interessante, né, as pessoas quando falam assim, olha, eu sou sócio de determinada empresa, né, e fala com orgulho, como se tivesse assim um amor pela empresa, uma coisa afetiva, não sou sócio, estou acompanhando, etc e tal. E esse discurso, ele é um discurso interessante. Eu, como professor de finanças, professor da Bolsa de Valores, eu mesmo já usei muito esse discurso do sócio, principalmente para pequenos investidores ou pessoas totalmente leigas em Bolsa de Valores, que às vezes precisam quebrar aquela resistência, o medo, aquele pessoal que enxerga a Bolsa como se fosse um grande cassino e fala, não é, são empresas, você vira sócio de empresas. E de fato são sócios, né? A gente compra ações, né? Quer dizer, legalmente o acionista é um acionista, ele faz parte ali do corpo societário da empresa. Mas essa coisa da pessoa se enxergar como um sócio mesmo, em igualdade de condições, né? Do tipo, eu sou sócio da Petrobras, eu sou sócio da Vale. Eu confesso, sem querer fazer qualquer tipo de julgamento, tal, mas para mim isso é muito estranho quando eu ouço alguém falando isso. Às vezes eu tenho uma tendência de achar que a pessoa que realmente acredita que ela é sócia, assim, do tipo que vai
vai lá na assembleia, vai bater nas costas do sócio controlador, fala, e aí, sócio, como vai? Eu tenho a tendência de ver essas pessoas assim como meio morbidamente ingênuas. Mas enfim, como eu falei, eu não quero aqui fazer nenhum tipo de julgamento, eu tenho respeito por todas as posições, apesar de eu ser aqui, né, um investidor cético, mas o ponto é que a maioria dos investidores comuns, os investidores individuais, eles investem com um objetivo. Esse objetivo tipicamente é formar um patrimônio, é rentabilizar esse patrimônio para que a pessoa possa se aposentar ou para que a pessoa possa realizar algum sonho qualquer, melhorar o padrão de vida, né? Então a ação, ela é um veículo, ela é um meio para um fim, ela não é o fim. Quando a gente começa a se relacionar afetivamente com a empresa, aquela coisa, não porque eu gosto da empresa, porque eu amo a empresa, porque eu sou sócio, porque eu tenho carinho pela empresa, aí a gente está transformando a ação no fim e não no meio para o fim. E, novamente, para o pequeno investidor, o investidor individual, aquele investidor que não tem nenhuma pretensão de participar do dia a dia da empresa, de entrar na gestão da empresa, quer dizer, ele está querendo rentabilizar o patrimônio, né? Então ele enxerga aquilo como um meio para o fim, que é construir o patrimônio que ele quer. Esse investidor que tem essa visão não tem nenhuma razão para ter relacionamento afetivo com a empresa. E se não há razão para ter relacionamento afetivo com a empresa, a gente pode argumentar que talvez a conduta mais sensata nesse momento é aceitar a oferta e cair fora. Até porque a oferta é bastante generosa, como eu falei lá no começo do vídeo, né? Ela é maior, inclusive, que o preço máximo que a ação já teve, ou seja, até aqueles que compraram na máxima vão ter a chance de sair aí com um pequeno lucro, ainda que seja um lucro nominal. E a vida em uma empresa de capital fechado é meio complicada, porque a pessoa que fica lá dentro, que opta por ficar lá dentro, vai ficar com ações que não são negociadas em bolsa, de uma empresa que já não tem mais obrigatoriedade de pagar dividendos conforme determinados requisitos, e aquele investimento acaba se tornando um investimento ilíquido, um investimento difícil de sair dele se for preciso. Então, assim, só se a pessoa realmente ama muito a empresa, tem um relacionamento afetivo, assim, absolutamente doentio, que justificaria ficar na empresa, não aceitar a oferta. A outra hipótese seria os acionistas minoritários rejeitarem a oferta porque a oferta é ruim. Já aconteceu em outras empresas fizeram proposta de fechamento de capital que foi rejeitada, mas não parece ser o caso aqui definitivamente. Então, se você é um dos quase 300 mil investidores que tem ações aqui da Energias do Brasil, EDP Brasil, a não ser que você tenha aí fantasias amorosas calientes aí com a empresa, né? Se relaciona afetivamente com a empresa, muito provavelmente a atitude mais sensata, mais coerente é aceitar a oferta, pula fora, pega o dinheiro e parte para outra. Lembre-se qual é o seu verdadeiro objetivo. Seu objetivo, suponho eu, não é ser sócio da empresa, mas seu objetivo é fazer com que seu patrimônio cresça para que você possa realizar seus sonhos, seja lá o que for. Então, aproveita a oportunidade, até porque a opção a isso certamente vai ser uma opção pior, pula fora, parte para outra. É isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que ajude em alguma coisa e a gente se vê num próximo vídeo.